Fala galera, beleza? É o Rodrigo do canal QB na área, meus amigos. Tô demorando pra postar vídeo, mas é porque eu tô fazendo uma missão muito difícil aí pra todo mundo, tá? No vídeo de agora a gente vai falar do puzzle BTC, mano. Dá uma olhada nesse puzzle aqui. Mas antes de começar a falar do puzzle, dá uma olhada no site que tá aqui, que é o youtube.com/canal QB. Em troca de inscritos e visualizações, eu estou fazendo um sorteio de 580 TRX. Então, quanto mais gente participar, mais rápido será fazer esse sorteio. Além do sorteio de 500 TRX, você que compartilhar o seu link de referência, você, se for o top das galáxias, vai ganhar também 580 TRX, nada mais justo, beleza? Em casos de muita prorrogação do sorteio, para estimular vocês, eu vou aumentar a quantidade de prêmio, mas isso aí depende de alguns fatores, principalmente financeiros, certo? Vamos falar aqui de Puzzle BTC, meus amigos. Dá uma olhada nesse puzzle aqui, ó. Esse site, para você que nunca ouviu falar, o cara criou e desenvolveu aqui algumas carteiras para provar eficiência e segurança do Bitcoin. Fazendo isso, ele distribuiu alguns valores. Então, quanto mais difícil quebrar uma carteira, maior o prêmio. O site foi recentemente atualizado e o cara colocou aqui umas tabelas. Então, tem todos. Dá uma olhada em todos aqui. Ele vai mostrar todos que já estão aqui. E esses caras foram resolvidos aqui, ó, a 100%, porque é só uma chave privada. Aqui são duas chaves privadas, três chaves privadas. Aqui são 15 chaves privadas, uma dessas duas aqui. E aí vai aumentando. Tá vendo a dificuldade, ó? Esses aqui foram muito rápidos a achar. O cara deve ter achado na mesma hora, tá? Chegou aqui, quando eu descobri desse maluco, eu descobri que tava na 68, mano. Na 66, perdão. Tava na 66. E faltava coisa pela estratégia da minha força bruta que eu tava fazendo via programação, 5 meses. Beleza? Aí alguém achou. Depois que acharam ela, foi a 67, 68, a 70 e depois a 69. Foi isso que aconteceu. Agora a gente está procurando a 71, 72, 73, 74. E aí vai, mano. Olha o tanto de coisa que tem para fazer. Olha isso, tá? Peguei o chat GPT com meu cachorro latino no fundo para a gente dar uma pequena explicação do que acontece com ele, ó. O que você pode falar sobre esse puzzle? Beleza. O link que você compartilhou pertence ao projeto Bitcoin Puzzle, que é uma série de desafios criptográficos iniciados em 2015. Olha o tempo que tá, mano. Olha o tempo que tá, já tem 10 anos. Com o objetivo de demonstrar a vastidão do espaço de chaves privadas do Bitcoin. Esse puzzle envolve encontrar chaves privadas específicas dentro do intervalo definido e tem como recompensa significativas associadas. Então, se você achar, deixa eu fechar essa telinha aqui, se você achar a linha 76, por exemplo, são 7.6 Bitcoin, tá? E para você validar, simplesmente você pega a carteira e dá uma olhada, porque às vezes o site pode não ter atualizado instantaneamente. É só você vir aqui na blockchain e olhar. Conseguiu a carteira? Você leva para casa esse dinheiro, mano, ó, 7.7. Eu coloquei via Google, perdão. Era para ter posto aqui, ó. Ó, pronto. Aqui, ó. Que o Google também pode não estar atualizado. Então você vai levar para casa, olha lá, inicialmente 7.6, né? Eu olhei a linha 76 e peguei a 7.7, né? Então não tem problema. Ele vai atualizar aqui e vai mostrar os valores dela, ó. Desculpa, a minha internet é um pouco lenta, mas dá para trabalhar assim. 7.7 Bitcoin, é só confirmar a carteira. Aí sim você consegue perder o seu tempo. E sempre que você estiver fazendo um script, é bom dar uma atualizada nesse site aqui para ver se, né, você não está rodando um script à toa e alguém já achou. Então é muito importante vocês estarem olhando. E aí vamos pular aqui para essa parte. O que é o puzzle? O projeto começou no dia com uma transferência dia 15 de janeiro de 2015, com onde 256 endereços receberam quantias crescentes de Bitcoin, que aí a gente já viu para cada linha tem um valor igual da linha, tá? Acumulando um total de 32 Bitcoins, mano, quase 33 Bitcoins. O status atual, até o momento 79 dos 160 puzzles foram resolvidos. Por quê? Se você entrar no Bitcoin.org, o cara removeu uma parte dos bitcoins, tá? Das carteiras. Eu só não sei se teve saque dessas carteiras ou ele tirou do puzzle.
Talvez não tenha tirado, nem consultei essas outras carteiras, mas se ele não tirou, vai ser quando concluírem essa 160, pode ser que ele coloque a diferença no ar, tá? O último puzzle resolvido foi o 69 no dia 30 de abril de 2025, foi muito recente, tem quase um mês aí, falta um dia para completar um mês, mas a recompensa foi capturada por outro usuário devido à exposição da chave privada, mano. Isso aqui também é muito sério. Quando você faz a transferência de Bitcoin dessas versões antigas, PHE, eu não lembro o nome do código desse Bitcoin. O que que acontece? Ele fica exposto à chave pública do Bitcoin e os caras já conseguiu criar a reversão para private key. Esse é o grande problema, tá? Então você tem que fazer uma técnica aí que depois eu passo no vídeo para você poder jogar a transferência para o próximo bloco criado, ser uma das primeiras, você paga uma taxa um pouco mais alta e fazendo isso você consegue burlar esse hackeamento desses caras. É muito complicado trabalhar hoje em dia com um monte de pilantra fazendo essas coisas, tá? Então, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, ó, Bitcoin.org, aqui, ó, Bitcoin.org. Aqui dentro, se você ler, ele tem um monte de informações falando do puzzle, tá? Deixa eu ver se eu tenho a sorte de ter caído na página que eu queria mostrar pra vocês. Eu esqueci o nome do maluco que faz a transferência. Quem lembrar já põe no comentário aí, mano. Tem uma técnica, tá tudo aqui e eles ensinam dentro de um desses comentários aqui, ó. Randall, Khut, Crack, exemplo, tem aqui, ó. Acho que, deixa eu ver. É um desses daqui, certeza, tá? Esse aqui não é perda de tempo, não. Um desses daqui você consegue pegar o passo a passo para transferir o Bitcoin via um novo blockchain, um novo bloco da blockchain, tá? Isso aí eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, porque a minha proposta é o cálculo. Vocês vão ver um cálculo que eu escrevi aqui. O total acumulado de Bitcoins atualmente, babá, resolver, aqui já falou. O próximo puzzle que vai acontecer atualmente está em andamento com 5.218 usuários. Isso aqui é uma mentira, porque você não sabe quantos usuários estão utilizando a mais do que os que estão usando a mesma ferramenta para achar a mesma coisa. Procurar na mesma ferramenta, mano, quem tiver mais poder vai achar primeiro. Então você tem que ter estratégia para poder estar utilizando, tá? Isso aqui ele deve estar contabilizando quem baixou. Dos 33 pontos, tá, ó, atualmente está em andamento com 5.218 dos 33 milhões 554.432 intervalos escaneados. Então eles pegaram aqui, dividiram um total, que é isso aqui, ó. Eles pegaram esse número aqui que é astronômico, tem trilhões, dividiram por uma quantidade de intervalos, deu 33 milhões aqui, e a partir de aí eles estão fazendo a leitura no número 5.000. Agora eu entendi o que está nessa frase aqui, tá? Quando for, vai uma de cada vez. Está fazendo sequencial, mano. É horrível sequencial. Você precisa de muito poder de computação para poder zerar. Quando você chegar nessa bicha aqui, ó, você tem que ter um computador quântico para poder capturar ela. Isso aqui não é nada, tá? Senão você não captura. Por que que não é nada? Isso aqui não é private key. Isso aqui é besteira que colocaram aqui, ó, e tá distribuir ainda os bitcoins. Beleza. Como resolver? A solução envolve encontrar a chave privada correspondente ao número. Então vamos pegar o menor para a gente poder ver. Olha aqui o menor. O menor dá para a gente ler porque, mesmo sendo hexadecimal, ainda dá para ler que é decimal, tá? Então, da carteira que iniciou o intervalo número 1 e terminou no intervalo número 1, é óbvio que ela não andou nenhuma casa. A primeira carteira já estava no 1. A segunda carteira, do 2 ao 3. Em hexadecimal e decimal, 2, 3 até o 9 é o mesmo número, tá? Então ela andou uma casa, duas casas e achou a carteira. Da 4 a 7, ela pegou esse intervalo e andou uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, três casas aqui, ó. Pegou a 7. E aí vai. Agora virou hexadecimal, ela já muda aqui para aumentar a quantidade. Isso aqui, mano, é altamente gigante. E olha que interessante. Quanto mais baixo, maior o número aqui, quanto maior o número da linha, maior a dificuldade, porque você tem que rodar muito mais. Então vamos supor aqui, ó, vamos pegar um Excel para simbolizar. Pega o Excel, imagina que a minha carteira está entre a 1
e a 10 aqui, ó. Não sei nem se eu peguei o espaçamento certo, tá? Somente números inteiros para gerar o hexadecimal. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Isso aqui eu vou descartar. E eu tenho que construir uma ferramenta que ela vai ler a linha 1, depois ela vai ler a linha 2, a linha 3, a linha 4, a linha 5 e aí por diante. Aí vamos dizer que está premiada aqui. Quando tiver premiada, ela vai me dar uma carteira que chama WIF, que é a carteira de Bitcoin. Eu posso pegar uma aqui para que a gente dê uma olhada. Ó. Vamos pegar das preenchidas. Ele vai gerar. Deixa ele gerar. Tá indo. Gerou. Ó, Wallet Import Format. Tá vendo aqui, ó? Ele vai me dar essa carteira com a KW na frente, tá? Elas têm o mesmo padrão. Você vai vir aqui, ó, no Electron, esse aplicativo, e você vai fazer isso. Presta atenção. Prioridade é achar, mano. Não se preocupa. Se você não achar, não funciona. Esse vídeo aqui é completo para vocês, tá? Ó, vai carregar. Deixa ele carregar. É porque deve estar cheio de arquivo dentro. Pronto, eu limpei aqui para poder fazer uma nova para vocês, tá? Então você vai pegar esse KW aqui, vai vir na carteira, vai vir em próximo e vai importar. Olha aqui que ele vai fazer. Vai vir aqui esse KW, tá vendo aqui o mesmo carinha? Vamos pegar o final aqui, ó. DZ. E você vai avançar, finalizando. Ele vai começar a carregar, vai mostrar que teve um saldo em algum momento, ó. Tá vendo, ó? A carteira 1 teve um saldo, passou e esse é o endereço da carteira 1, tá? A mesma estrutura que tá mostrando aqui. Aí eu vou fazer uma coisa para vocês. Eu vou pegar um chat GPT velho aqui, ó. Vamos pegar um chat velho. Vamos vir aqui. Olha como é difícil, tá? Eu vou ensinar para vocês como é difícil. Escolhe uma linguagem de programação. Eu gosto muito de Python. Eu vou fazer assim, ó. Chat, crie um script. Você nem escrever script que converta um intervalo de hexadecimal em Wi-Fi e address de BTC, tá? E mande o script parar quando ele achar esta carteira. Olha lá, vou colocar aqui na frente. Vou vir nessa carteira, vamos pegar aqui o exemplo bem tosco. Vamos voltar essa tela aqui, mais uma. Então eu tô aqui, ó. Vou pegar esse intervalo, certo? Copiei o intervalo. Vou vir no ChatGPT, intervalo hexadecimal. Olha como é fácil, tá? E a carteira é o if, tá? Eu vou informar para ele, que eu tenho que informar, que esta carteira vem do if comprimido, tá? E não do if não comprimido. Por que que eu falo isso? Porque ele tem dois tipos de if, ó. Vem aqui. Vamos carregar uma qualquer só para você poder olhar. E aqui eu tenho as carteiras importadas. Tá vendo aqui, ó? O C é de comprimido e aqui é não comprimido, tá? Se eu vier nessa carteira, ele vai me dar outro número, ó. Vamos vir aqui, vamos ver, vamos importar. Ó. Imprimir. Olha a carteira que ele me deu. 1N. E a carteira que a gente tem aqui é outra, tá, ó? Vamos pegar ela aqui, ó. É UC, tá vendo, ó? Então se eu pegar esse cara aqui, eu posso vir aqui importar e ela vai mostrar o endereço para mim, ó. Então, ó, UC, tá vendo, ó? Então tem que ser essa carteira da UC, a KW, beleza? Essa já é mais uma parte do procedimento, tem que ser feito assim. Todas tiveram valor dentro? Todas tiveram valor dentro, mas indiferente já foi tudo sacado. Saldo zero, ó, tá vendo aqui, ó, saldo zero, tá? Feito isso, eu posso ainda pegar esse cara de exemplo, porque o ChatGPT ainda se confunde, exemplo de WIF comprimida. Eu já dou a dica para vocês, eu já sei um módulo muito bom e leve que trabalha com Python, que aí eu peço para ele, ó, use o from bit import key para gerar, tá? Aí eu dou um enter. Olha o que ele vai fazer. Gerou, olha o bit, olha criando aqui, ele vai pedir para eu instalar isso via CMD, vai gerar esse script. Eu só
copio o script, mano. E aí eu desenvolvo as minhas ideias da forma que eu desejar. Venho aqui, colo, coloco para salvar como. Vou salvar na área de trabalho aqui. Vou colocar vídeo.py. Olha lá, ó, CMD, CD desktop. E aí eu vou colocar o vídeo.py. Vai rodar. Olha ele rodando, tá vendo? E ele rodou e gerou todas essas carteiras para mim, ó. Tá vendo aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. Endereço é igual a target e o target SUC. Ele não achou porque eu peguei um endereço para mostrar de exemplo e o intervalo de outra linha, tá? Então vou pegar esse cara aqui, ó. Beleza. Vou pegar esse cara, vou colocar aqui nesse lugar aqui, certo? Colocar entre aspas e eu vou mandar ele rodar. Olha como foi fácil. Já achou? Ó, carteira encontrada. Ele procurou até a linha K, que é exatamente a linha que eu tinha colocado, e ele falou carteira encontrado na hash 29. Private key tá inteira aqui. E aí eu pegava esse maluco aqui, ó, só venho aqui, venho importar, colo, vai vir a mesma carteira, certo? Perfeita a carteira. Vem aqui e eu mando enviar para minha base, ó, enviar, cadê, ó? Onde que é o criar enviar aqui? Eu esqueci, ó, enviar. Tem um botão de enviar, tá aqui esse carniça. Aí eu vou lá na Binance, pego a minha carteira, Binance, pego a minha carteira de BTC e aí eu mando enviar para esse endereço da minha carteira BTC. Coloco o saldo que eu quero para enviar, de preferência mande tudo, porque os caras vão roubar a public key e conseguir quebrar para poder fazer o desvio. E aí você vai colocar aqui pagar, clicou no pagar, ele envia para você. Tem mais técnicas aí. Eu vou tentar lembrar o nome, mano, do site. Eu não vou lembrar, tô tentando lembrar, não vou conseguir lembrar. E aí, tá feito, beleza? Olha que dica boa. Mas, como eu disse, isso aqui, ó, ele vai de linha em linha, ó, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Olha que extenso. E aí, pensando nisso, eu falei, mano, o cara não é tapado demais, tá? Pra poder fazer isso de forma aleatória. Ele seguiu um padrão. Esse cara seguiu um padrão. E que ninguém tá olhando é que tem um padrão aqui dentro. A galera dá foco na força bruta, porque eu comprei 78 placas de vídeo, eu vou mandar minerar até achar aí de forma sequencial esse cara. E aí eu fiz o que? Eu criei um script, mano. Vamos vir aqui, ó. Vamos abrir. Primeiro eu vim nesse script aqui, ó, da entropia. Eu baixei ele e eu fiz um monte de coisa. Não, isso aqui tá zoado. Ó, aqui, ó. Cadê? Download. Área de trabalho, acho que é esse aqui, ó. Não é esse. Ou de acho, deixa eu abrir o certo aqui. Download. Beleza, eu fiz esse cara aqui, ó. E olha esse cara aqui que ele tá me dando. Aqui é tudo hexadecimal. Então, eu vim no chat GPT e eu falei, chat, aproveita e converte essas carteiras, essas hexadecimais do intervalo para números decimais sem zero à esquerda, beleza? Olha lá o que ela vai fazer. Segue abaixo a atualização do seu script. Olha que bonitinho o script aqui. E ele vai fazer isso aqui virar decimal, que a gente vai trabalhar por decimal, tá? Vim aqui, salvei. Cadê, ó? Onde que era? Deixa eu abrir. Não. Ó. Cadê tudo.py? Vídeo. Vou salvar no lugar esse aqui. Salvei. Vou vir no CMD, tá? E eu vou pedir para rodar. Deixa eu limpar essa tela para não ficar tão suja. E eu pedi para rodar. Olha aqui ele fazendo, ó. O hexadecimal 0x20, ele é igual ao número 32. O hexadecimal 0,21 é igual a 33. Hexadecimal 0,22 é igual a 34. E aí eu pedi para ele fazer isso. Com isso, ele fez essa planilha. Eu pedi para ele gerar essa planilha, tá? Então esses números aqui são números padrões que estão aqui, mano, ó. Cadê? São esses números das linhas, tá? Então, 64, 65, 66, 67 são esses números aqui. Aqui, o que você está vendo é o Excel. E o Excel, ele tem uma limitação. Tá vendo todos os números aqui, ó? Se eu colocasse da forma que vem no Excel, que é geral, olha que merda que fica, ó.
Ele já transforma o número em científico. Então eu tenho que selecionar a coluna e mandar para número. Aí sim ele faz. Só que ele tem um problema e sempre vai ter esse problema com inserção de números, tá? Então vamos lá, meus amigos. Eu fiz 2 ou 3 contas aqui no Excel e essas contas me revelam aí um intervalo maior, menor dentro do próprio intervalo que já está acontecendo, tá? Vamos entender a lógica do que eu estou tentando falar para vocês? Vamos lá, vamos entender. Eu tenho aqui um grupo de hexadecimais que eu já mostrei para vocês. Eu tive que cortar o vídeo, por isso eu dei um pouco da perdida do que eu estava gravando, tá? Vem aqui, eu vou pintar esse cara aqui e eu vou pintar esse cara aqui. Eu vou entender eles e eu vou falar para vocês que são basicamente os intervalos de entrada e saída. Já mostrei o script aí da criação do hexadecimal para vocês, certo? Então, esses caras basicamente são esses malucos aqui, ó, que você está vendo nesse formato. Aqui, esse que eu vou deixar em azul, eu estou escutando o retorno do meu microfone. Deve estar horrível esse áudio pra vocês, né? Tô com um microfone velho aqui, que eu não troco ele por nada. Tá na hora de corrigir, deixa eu ver aqui onde que eu corrijo. Esse cara aqui, ó. Opa, tirar o AG. Pronto, senão vai ficar com aquele som de rádio frequência no fundo. Eu vou pegar esse cara aqui e eu vou pintar de azul. Então, esse cara aqui, ó. O que é esses caras aqui? Esses caras são as carteiras preenchidas, são todas essas de azuis aqui, ó. Beleza? Peguei todos esses valores em hexadecimal e converti para decimal. Convertido para decimal, eu fiz minhas 3, 4 contas básicas aí. E é lógico que eu cheguei a um resultado, porque eu não acredito que o cara simplesmente jogou os números de forma aleatória. Ele usou aí algum algoritmo para poder gerar a sequência para ele. E essa sequência ainda não está arredondada para mim no Excel pelo simples fato que ele tem algum número chave, um 1024, um 255, talvez a última carteira aqui, ó, da sequência, ele tem um número chave que gera todos esses caras aqui. Ele fez um criptograma em cima dessa planilha e esse valor retorna exatamente o número procurado. Então eu sou obrigado a montar uma escala. Tem um nome técnico para esse tipo de escala, eu não lembro qual que é o nome técnico, juro para vocês, senão eu falava. E aí ele faz o que para mim? Dá uma olhada aqui, ó, que eu estou tratando com divisões. Então tem a divisão do grau 1, divisão do grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, e vocês estão escutando as palavras que eu estou falando, e eu já estou deixando as dicas de matemática, hein? E aí ele faz o grau até o final. Vamos olhar lá no final, ó. Só que existe uma limitação. O meu Excel, como o de vocês ou de qualquer um, ele não atende a quantidade de zeros anunciado. Como eu já devo ter falado nesse vídeo, eu não sei se eu mostrei para vocês, eu vou dar um zoom aqui, ó, no B, tá? Tá vendo aqui, ó, a quantidade de zeros colocados no fundo? Esses zeros são números. Se eu pegar esse cara aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, colei aqui embaixo, e editar os números, primeiro que ele vai vir em científico, já não me permite editar. Segundo, que se eu colocar um número qualquer aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, blá 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 blá, ele vai vir aqui e ele vai converter em zero do mesmo jeito, porque o Excel tem limite. Então, a minha fórmula, ela não é 100% eficaz no Excel. Mas, como eu sei para vocês, eu tenho o Chat GPT, que eu pego a minha fórmula e mando para ele estar fazendo aqui, mano. Olha que boiada. Então, ele pode estar fazendo essa fórmula para mim, convertido para um programa. Python, Java, C, Visual, a máquina que você quiser. Porque, mano, é lógico, ninguém, a não ser quem tem computador quântico, vai ter força bruta suficiente para achar essas carteiras finais. Então é óbvio que o maluco, ele colocou um passo matemático aqui dentro para gerar esses números. Os números da carteira são sim passos matemáticos e a gente chegou neles através de uma lógica muito simples que talvez eu passe no final do vídeo para vocês, mas ela consegue me retornar todos esses valores em sequência. Tem uma falha? Tem uma falha. Vamos olhar aqui os pequenos números, tá? Os pequenos números, eles com certeza eles não conseguem me retornar a carteira exata, beleza? A carteira da linha 2 é a 3 e ele está multando 158. Esse cara não me serve.
mas a carteira da linha 3 é a carteira 7. E na linha 7 aqui, na coluna 7, ele sim consegue achar ela como ele acha todas as outras, em sua grande maioria, até o limite do Excel, é óbvio. Só que ele está falando para mim o quê? Que ela é maior que 2 e menor que 5, né? 5.20 significa 5, porque a gente está sempre trabalhando com números inteiros, e 5.2 é menor que 5.5, então a gente tem que arredondar para 5 e não para 6. Então ela é maior que 2 e menor que 5. Aqui tá certo. Aqui, ó, ele está falando que o intervalo é de 4 a 7. Então eu já tenho uma das respostas. Eu sei que o meu intervalo vai até o número 5 e não o 7. Só que pelo cálculo que está acontecendo, ele não consegue mostrar para mim. Isso aqui, mano, é só erro, tá? Porque tinha que ser 2, 3, 4, 5, 6. Era para ser igual de cima. É uma fórmula que eu errei aqui. Mas não afeta os outros cálculos, tá? Mas o que acontece aqui? O 2 é menor que o 4. Então o meu intervalo, ele teoricamente tinha que ser de 4 a 5. Tá vendo aqui, ó, de 4 a 5? Só que 7 é maior que 5, certo? Vocês concordam comigo nessa parte? Esses cálculos, eles sempre vão dar errado se você estiver fazendo, se você não tiver o número correto para poder fazer o nivelamento aí das fórmulas, até a carteira 20 mais ou menos. Acho que se não me engano é a 20 ou é a 15, uma dessas duas aqui. Ele sempre traz número que você fala, poxa, estava dando certo, deu errado. Então você tem que saber que você precisa desses caras, mas infelizmente esses caras têm um tipo de desnível na conta. Qualquer conta que você criar, vai ter. Porque são números extremamente pequenos comparado com a criptografia de 256, tá? Voltando para cá. Como eu já achei o 7, eu já sei que ele está certo, eu vou olhar as laterais aqui, ó. Então, olhando aqui, ó, a esquerda e a direita, está falando 3.4. Ele está falando que o intervalo começa no 3 e termina no 12, porque a gente está falando de 11,65, que é maior que 11,5. Então, ele vai terminar no 12. Meu intervalo é significativamente menor que esses números, então esse cara não me importa, tá? Vamos para o próximo. O próximo está funcionando da mesma forma. O próximo ele está dando um arranque aqui muito alto também. Ele está dando um arranque para começar na linha 12 e terminar na linha 14. Olha isso. Se eu fosse comparar o 8, não existe linha 12 para começar, mas existe a 14 dentro do intervalo, que é um antes dessa 15. Então se torna válido para mim apenas o final. Nesse caso eu usaria o ChatGPT para falar: chat, pegue o número maior e use como intervalo. É isso que eu ia falar para ele, lógico, com um texto bem mais bonito, certo? Só que aí eu posso olhar esse cara aqui, ó. Dá uma olhada nesse cara. Eu posso fazer para o ChatGPT ter duas possibilidades. Essa que a gente já comentou e essa aqui, ó, 11, tá? Menor que 5, então arredonda para baixo e vai ser 11. Ele está falando que o intervalo começa de 5 e vai até 11. 5 é menor que 8, então o intervalo vai começar de 8 e vai até 11. 11 é menor que 15. Eu já sei que o número está dentro do intervalo que eu estou procurando. Isso aqui é uma condição que eu vou colocar para o chat GPT corrigir o script. O que eu estou mostrando para vocês é a minha planilha que tem esses resultados. Aí você está falando, Rodrigo, você está falando de algumas linhas. Não, eu quero pular essas linhas, eu quero ir mais além com vocês. Eu quero ir na linha, sei lá, na linha 20. Não, a linha está muito baixa e fica muito curto, vou dar mais exemplos. Vou dar exemplo na 16. Pode ser na 16? Pode. Eu garanto para vocês que eu não estou utilizando nenhum script já feito, tá? Nenhum texto já criado, calculado antes. Eu estou pegando aleatoriamente essas primeiras linhas. Posso pegar aqui de baixo, mas a gente sabe que o nosso problema maior é a quantidade de zeros que está vindo, que é absurdo. E não tem arredondamento, afunilamento do Excel para isso aqui, para a gente chegar no intervalo com mais exatidão. Então é por isso que eu vou precisar de, talvez eu possa fazer até no Power BI, se eu quiser. Ele já vai me retornar isso aqui no Power BI. Posso fazer um Python, posso fazer uma linguagem C, uma linguagem VB, posso fazer um JavaScript, posso fazer um Ruby para usar minha placa de vídeo só para fazer a contagem. Não. Fez a contagem, separou os loopings, faço no Python, faço para ele fazer essa contagem aqui no Python,
pega o intervalo, joga no Rust, nem no Ruby, joga no Rust, manda ele ler na minha placa de vídeo. A pior placa de vídeo que você tem aí, que seja, não seja um board, ela está na OpenL 2.1 e o Rust consegue rodar na 2.1 de uma forma astronômica, tá? Se você tiver placa que suporte 3.0, OpenLC, vai funcionar meteoro da paixão. Vai funcionar assim. Agora, se tiver a 2.1, ele funciona de uma forma que você não tem noção a velocidade, tá? Acho que é 1 milhão de linhas por segundo. É muita linha. Então já se resolve tudo aí para fazer a leitura de intervalo. Mas de qualquer forma, a gente está aqui e está tentando reduzir a quantidade de números. E com essa lógica eu consegui achar. Vamos olhar a linha 16 aqui. Então a gente vai comparar com a coluna 16. Vamos comparar com a coluna 16. Eu vou selecionar o grupo aqui porque é muito número, a gente se perde. Eu me perco particularmente. Vou pegar uma cor mais clara para a gente enxergar aqui. Deixa eu ver. Não, isso aqui é o fundo, né, mano? Tiozão é foda. Vem aqui, pega o fundo e a gente tem o número 51.510. Essa é a carteira que foi achada da linha 16. Anterior a ela, o intervalo começa na linha 32.000 e termina na linha 65.000. Observe essa linha. Vou fazer uma conta simples de menos. Olha lá, começou na 40.000, mano. Já mudou. Aqui tá na 65.500. Aqui tá na 65.300. Olha lá. Vou pegar esse cara. Vou fazer menos esse. Eu já andei 7.000 linhas. Tá? Então, se minha máquina fosse extremamente lenta, ele ia rodar menos 7.000 linhas para chegar no resultado, beleza? E eu ainda tenho o que? Eu tenho a mesma leitura que eu tenho que fazer aqui em cima, tenho que fazer em todos os valores, tá? Eu tenho que ver o intervalo daqui e o intervalo aqui, o intervalo de cima e o de baixo. O intervalo de cima, ele ainda é maior do que o de 32. Pode ver que eu falei para vocês que nas primeiras linhas ela vai dar erro normal, mas quanto maior a linha, mais acerto ela vai ter. E aí ele chegou no que? Ele chegou no número de 34.000, que é maior que 32, e ele chegou no número 74.000, que é maior que 65. Então nessa situação, tá? Eu peço para o chat GPT simplesmente afunilar para esse valor, 65.000. Olha que boiada, 65.000, tá? Como eu tenho um número menor que 65.000, eu ignoro esse número e considero esse cara. Como eu tenho um número maior que 32.000, que é o 40, eu vou considerar apenas esses dois no script. Tá? É só pedir para fazer uma lógica para ele definir qual dos três eu quero usar, qual dos três finais ou qual dos três inícios eu quero usar. E ele consegue fazer de uma maneira simples e eficiente, tá? É só ajuste de lógica. Vamos pular para outra linha? Sei lá, 25. Eu tô bem de linha. Vamos limpar essa linha aqui. Ó, linha 25. Dá para ver aqui? Não dá? Vamos ocultar essas linhas aqui para a gente enxergar. Ocultando. E eu tenho a linha 25. Na linha 25, a gente tem o que, mano? A gente tem outro intervalo. Deixa eu abrir a 26 pra gente enxergar. Cadê? Pronto, só pra gente enxergar aqui, tá? Vou selecionar ela, vou pintar ela pra vocês enxergarem. E olha que interessante, mano. Eu vou ter uma redução maior de intervalo também. Aqui começa na linha 167.000. É isso que eu tô lendo, produção? 16 milhões. Começa na linha 16 milhões 777 mil 216. Aqui ele tá falando pra mim uma boiada, velho. Olha o tanto de linha que eu não vou precisar ler nesse cara, tá? Ele tá falando que começa na linha 26 milhões 642 mil e 38. Então se eu pegar esse e fizer menos esse, eu vou ter uma redução de 9 milhões de linhas. E eu fiz uma atualização aqui do meu script, tá? Eu fiz uma atualização, dá uma olhada aqui. Eu peguei aqui, coloquei um valor maior de intervalo, que é para que vocês possam ter noção da demora. O anterior era muito rápido, ele fazia desse cara aqui, ó, até esse cara aqui, ó. Vai, pode ser 33? Pode, não tem problema. Ó, salvando. Qualquer computadorzinho fuleca que nem o meu faz isso aqui, ó. Já leu.
Vou tirar esse cara aqui. Tirando esse cara, pra gente poder ver as linhas sendo impressas. Pronto, ó. Já leu, já entregou. Agora um intervalo gigante, mano. Vamos vir aqui, ó. Um intervalo gigante. Pra gente utilizar essa carniça aqui. Ó. Olha o tempo que demora. Mano, demora demais. Então, só apagar esse cara pra não atrapalhar o script. Pronto, vem aqui. Olha o tempo que demora. É muita coisa. Só esse exemplo que eu tô te dando aqui são da linha 60 que eu coloquei aí. São 5, 6 anos na minha máquina para poder processar. Ninguém dispõe desse tempo. Então a gente tem que voltar para o script. Fazendo o script aqui, eu já consegui reduzir essa quantidade. Então eu já sei aqui um valor aproximado. Esse, cadê, ó? 17 é maior que 16? Eu já poderia usar esse 17. Já ia me atender. 26 é maior que 16? É maior. Esse me atende ainda mais. É bem melhor esse aqui, tá? Pode ver que nenhum número ultrapassa os valores que eu preciso pôr. E aí, eu tenho o que, mano? Eu tenho aqui essa 40 milhões. 40 milhões tá perto da onde? Tá maior que 33 milhões? Tá maior. Se ele tá maior, eu considero no meu script esse cara. Vamos olhar no de baixo? 44 milhões. É maior? É maior. Então, nesse exemplo, o Python ou o ChatGPT vai usar esse cara aqui, ó. É isso que eu vou pedir para ele usar. Olha que boiada. Vamos pegar mais um exemplo, meus amigos. Mais um exemplo. Porque de vida a gente só tem o exemplo. Vem pra cá. Vem pra cá você também. E aqui, essa é a linha 28. Então vamos selecionar a linha 28. Vou pintar com outra cor aqui que não estava pintada. Vamos pegar aqui. Tá boa essa cor. Então, ó, 28. Vamos selecionar a 28. Pronto. O bloquinho da 28 começa nos 13 e termina nos 32, tá? Então esse 13, 1373, 1342, eu já posso usar esse cara aqui. Esse cara pode ser utilizado. Lembra do arredondamento, porque não existe conversão de decimal quebrado para hexadecimal. Só existe de número inteiro para hexadecimal. Mas eu acabei de olhar. Temos o número 18 aqui. Ele é bem maior que esse 13 e que esse 13. Então o meu intervalo entra nesse carinha aqui, ó, para iniciar. Tá vendo como é fácil? Só que a gente tem o que? A limitação do final. O final está em 32,59 ou 27,87. O final que eu vou usar nessa situação é o 26,84. Olha lá, mano, tá mostrando tudo para mim. Tudo, tudo, não tem erro. E se você acompanhar aqui, ó, não vou nem pintar a linha, 27,87. A próxima base que eu vou ter é 26,84. Então, esse cara aqui é maior do que esse para eu ler a linha 29. Tá vendo, ó? 40. Olha isso, mano. E aí eu tenho a 32 que é maior que 27. É óbvio que eu vou usar a 32 nesse caso aqui, tá? Fazendo isso, deixa eu cancelar o script, senão ele fica só esquentando minha máquina. Ó, vem aqui, eu vou dar mais um zoom. Vem aqui, vamos jogar mais pro meio aqui, ó. Então eu tenho o final, cadê, ó? Nessa linha aqui de baixo, ó. Eu tenho do 40, isso, vamos no 40. Eu tenho o final 53 e aqui ele está falando que é o 84. 84 é maior que o 40, ou maior que 53. Esse cara eu não vou usar, não quero ele no meu script. Vou usar esse. Aí eu vou comparar com o do lado, ó. 48 ou 53? Eu vou usar o 48, que é o menor script que tem. Olha lá, então essa é a melhor linha que eu tenho. Se eu comparar só a diferença do intervalo inicial, menos esse, menos. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Cadê o 40? 48 é esse aqui, ó. Porque às vezes a gente se perde, né? Não tem como não. Então, vou pegar só esse cara menos esse cara aqui, ó. Eu já tô andando só na linha 29. Eu tô andando 54 mil milhões de linhas.
54 milhões de linhas é linha pra caramba, mano. Vamos descer até onde Excel aguenta? Vamos ver aqui até onde que ele aguenta, ó. Vem pra cá, vamos ver. Aqui ele já começa a dar os bugs, quer ver, ó? Ó, tá vendo aqui? Esse cara aqui eu ainda tenho valores, ó. Então, beleza, eu posso pegar ele. Vamos na linha 48. Vamos aumentar aqui também. Pronto, aumentou. Vamos na linha 48. Pode ser? Pode, não tem problema. Enquanto isso, vocês conseguem pausar o vídeo e ver as outras linhas também, tá? Pra você ver que eu não tô fazendo sacanagem com ninguém. Muito grande, vem pra cá, pega essas duas laterais, já nivela do mesmo tamanho. Tô aqui na linha 48. Tá vendo que tá tudo roxo? O problema é esse, porque uma das minhas fórmulas, ela faz uma multiplicação. E na multiplicação, ele excede os zeros do Excel permitido. Então, quando ele excede essa quantidade de zeros aqui, ele vai me dar erro na leitura. Eu já não consigo ver o 48 nesse vídeo. Só vou conseguir fazer via script, mas eu posso utilizar aqui outros exemplos. Vamos olhar aqui o exemplo da linha 44. Vamos selecionar a linha 44. Deixa eu dar um zoom aqui. Opa, mais um pouquinho. Beleza. Vem aqui a linha 44. A linha 44, olha a outra lindeza, mano. Linha 44. O Excel ainda permitiu fazer ela. Então, dentro da linha 44, eu tenho o início 88 aqui, ó. Só estou olhando o primeiro número aqui porque é muito número para ler, tá? 88 é maior que 87. É lógico que eu vou dar start nela. Só que olhando aqui, ó, pela matemática, que o Python já vai resolver isso para mim, ele já está vendo que a linha que esse é maior, ó. Ah, Rodrigo, você está falando de 88, de 12? Não, estou falando de quantidade de casa. Isso aqui é 128. Então, 128 é maior que 88. O Python vai começar o meu intervalo a partir daqui, ó, tá? E aí eu vou olhar aqui, qual que é o número final do intervalo? 17, 175. Ele vai procurar o menor dos dois números e ele vai achar esse 166. Então o meu intervalo vai começar de 128 e ir até 166. É um intervalo, mano, significativamente milhões de vezes menor. Vamos começar aqui, ó, fazer esse menos esse. Olha o tanto de linha, vou dar aquele zoom básico, ó. Vamos ter que contar quantas linhas, quantos caracteres tem aqui. 1000, milhão, bilhão, certo? Trilhão, 4 quatrilhão de linhas cortadas só nessa daqui. É isso que está acontecendo. Quanto maior a grade, maior a diminuição do intervalo. Eu não vou conseguir mostrar mais para vocês, não porque eu não queira. Eu não vou conseguir mostrar mais para vocês porque o Excel não tem capacidade para mostrar isso aqui. Se eu tivesse um BI instalado aqui, eu poderia ter migrado para o BI e ter feito, mas infelizmente eu não tenho. Você pode estar fazendo isso da forma que eu te ensinei, do Excel para o ChatGPT, escolhendo a linguagem que mais te agrada. Por que que eu uso Python? Porque o Python é compatível com qualquer sistema operacional, assim como qualquer editor de programador, né? IDLE que se fala, né? Que faz os arquivos, lê os scripts para rodar um programa. Só que o Python tem um diferencial. O meu script do Windows, ele é compatível exatamente com Linux, tá? Salvando quando eu tenho que trabalhar com algum tipo de layout, que aí eu tenho que especificar qual sistema operacional que eu quero e colocar algumas artimanhas ali de memória, de processador, de gráfico, qualquer coisa, baseado ou no Python ou no Linux, ou no Windows ou no Linux. Mas fora isso, cálculo funciona nos dois. Se eu pegar um script em C que está para Windows, eu tenho que fazer algumas conversões para Linux. Então, eu prefiro o Python justamente por causa disso. Ele é muito lento para fazer cálculo, ele é muito lento para fazer cálculo. O paralelismo dele é lento? É lento para fazer paralelismo. Mas uma vez que eu pegue o Python para gerar todos esses caras aqui, ó, tá? Fazer minha fórmula para separar os intervalos pela melhor capacitação dos intervalos, eu posso pegar o Rust e mandar o Rust gerar, ou mandar o ChatGPT gerar para o Rust, ó. Ó, ChatGPT
eu tenho uma placa de vídeo antiga, certo? Que ela é uma RX 580, é a única placa de vídeo que eu tenho em casa, e ela trabalha com a OpenCL 2.0, 2.1. Essa placa de vídeo precisa ser configurada passo a passo no Windows, mas aí para quem programa já deve estar sabendo como é que funciona. E aí funciona tanto em Windows quanto em Linux. Aí eu falo, ó, sabendo disso, crie um script para Rust que use OpenCL 2.1, certo? Que gere intervalos de números entre um quatrilhão e um quinquilhão. Posso fazer isso aqui. No Excel, perdão, desculpa, no Python, ele ia demorar, sei lá, 2 anos para fazer isso, 1 ano para fazer isso. Mas nesse caso aqui, numa OpenL 2.1, coisa antiga, ele vai demorar o mínimo aí de uma semana, 10 dias, sei lá. Eu não sei nem o tempo, mas eu sei que ele diminui muito o tempo e ele é muito rápido. E aí ele vai fazer as leituras aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele já criou o script. Eu baixo o Rust, crio o Rust, vejo com o Google, com o ChatGPT como eu executo ele, que essa é a linha de comando que executa o meu script, e ele vai fazer tudo certinho para mim. Tive dor de cabeça? Não. Peguei um script no Excel, peguei uma fórmula no Excel, converti ela para o Python. Dentro do Python, ele vai me gerar os menores intervalos possíveis e gerou os menores intervalos possíveis. Eu vou colocar aqui dentro do Rust tudo via ChatGPT. Então vocês vão assistir esse vídeo aí na íntegra e vão entender exatamente como o meu script funciona, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se aguentou ficar até o final, muito obrigado. Lembra que tem um sorteio de 580 TRX. Aquele abraço e fui, valeu!